E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje, iremos aí dar continuidade no livro de Marcos, capítulo 10, Casamento e Separação. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: É permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: O que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrito essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: Todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Jesus abençoa as crianças. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro: aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impondo-lhe as mãos e os abençoou. O homem que deseja possuir tudo. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se, entristecido, pois possuía muitos bens. Com Deus tudo é possível. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: Quão difícil é para aqueles que possuem muito bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: Filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: Sendo assim, quem conseguirá salvar-se? E Jesus, fixando nele os olhos, lhes revelou: Para o homem isso é impossível. Todavia, não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: Com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro
a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Jesus outra vez prediz sua paixão. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais, ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. No reino, o servo é o mais poderoso. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe suscitaram: Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: O que queres que eu vos faça? Ao que rogaram: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponderou-lhe Jesus: Não sabeis o que estás pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Anima, anima, homem. Levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabi, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Maravilha de Deus, né? A pessoa tem que ter muita fé. Muita fé. Ouviu muitos milagres sobre Jesus e foi lá e com muita fé pediu: Senhor, eu quero que o Senhor me faça enxergar novamente. Jesus viu que ele tinha muita fé e para Jesus é fácil, ó. Pai, a tua fé te salvou. Fique todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!